Maria das Dores jamais imaginou que ser defendida por um vaqueiro pobre durante a pior humilhação de sua vida a transformaria na mulher mais rica e poderosa de toda a região. Mas quando descobriu quem ele realmente era, percebeu que o destino havia tramado o mais improvável dos finais felizes. O sol castigava sem piedade a terra seca do interior, quando Maria das Dores, aos 25 anos, caminhava pela praça principal da pequena comunidade rural, carregando uma cesta pesada de verduras que havia colhido na madrugada. Seu rosto cansado mostrava as marcas de uma vida de trabalho duro, e suas costas curvadas denunciavam anos carregando o peso das responsabilidades que ninguém mais queria assumir em casa. As sandálias gastas mal protegiam seus pés do chão quente e o suor escorria por sua testa enquanto lutava contra o peso que cortava seus dedos calejados. Maria era conhecida em toda a pequena comunidade como a solteirona dos santos, aquela moça que já passou da idade e que, segundo as línguas afiadas das vizinhas, nem para casar prestava. Sua família a tratava mais como serviçal do que como filha, sempre lembrando-a de que era um fardo, uma boca a mais para alimentar que não trazia benefício algum para casa. Todos os dias, ela acordava antes do nascer do sol para trabalhar na roça, cuidar dos afazeres domésticos e aguentar as humilhações constantes de um pai que não escondia sua frustração por ter uma filha que considerava sem serventia. Naquela manhã particularmente quente, Maria sentia o peso da cesta cortando ainda mais fundo em suas mãos. Parou por um momento para descansar debaixo de uma árvore seca, tentando reunir forças para continuar a caminhada até a feira. Foi então que ouviu a voz áspera de seu José, seu pai, se aproximando pela estrada. Ergueu os olhos e viu o homem de 50 anos, com a pele queimada pelo sol e uma expressão perpetuamente irritada que se acentuava sempre que olhava para ela. "Maria, o que você está fazendo parada aí feito preguiçosa?" gritou seu José, sua voz ecoando pela praça e atraindo a atenção de todos os presentes. "Já não basta ser uma encalhada inútil, agora quer dar vexame na rua também?" As palavras duras cortaram o ar como chicotadas, e Maria sentiu seu rosto queimar de vergonha. Algumas pessoas pararam para observar a cena, incluindo Dona Conceição, a fofoqueira mais cruel da cidade, que não disfarçava o prazer de presenciar mais uma humilhação pública da família Santos. "Pai, eu só estava descansando um pouco", murmurou Maria, baixando o olhar como havia aprendido a fazer desde criança. "A cesta está muito pesada hoje." Seu José riu com desdém, um som amargo que fez várias pessoas se virarem para olhar. "Pesada? Uma mulher que presta aguenta qualquer peso, mas você não serve nem para casar, quanto mais para trabalhar direito. 25 anos nas costas e não conseguiu arranjar nenhum marido bêbado para tirar esse peso das minhas costas." As palavras cruéis ecoaram pela praça e Maria sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Era sempre assim, humilhações públicas que a faziam querer se esconder debaixo da terra. As vizinhas cochichavam entre si, algumas balançando a cabeça com falsa compaixão, outras claramente se divertindo com o espetáculo da desgraça alheia. "Uma mulher de 25 anos sem marido é um peso morto na família", continuou seu José, agora se dirigindo para as pessoas ao redor, como se quisesse que todos soubessem do seu fardo. "Não serve nem para casar, não serve para nada." Foi nesse momento de humilhação total que uma voz grave e firme cortou o ar carregado de tensão. "Com licença, seu José." Todos se viraram para ver quem tinha coragem de interromper o espetáculo. Era Antônio, um vaqueiro de cerca de 30 anos, conhecido por todos como o mais pobre da região. Suas roupas simples, calça de brim remendada, camisa de algodão desbotada e chapéu de palha furado, contrastavam com a determinação que brilhava em seus olhos escuros. Antônio era visto por todos como um pé rapado, que cuidava do gado alheio,
Morava numa casinha de barro nos fundos de uma propriedade distante e que nenhuma moça respeitável aceitaria namorar. Ele não tinha terras, não tinha dinheiro, não tinha família conhecida na região. Era exatamente o tipo de homem que as famílias usavam como exemplo do que suas filhas deveriam evitar a todo custo. Se você chegou aqui agora e ainda não conhece nosso trabalho, se inscreva no canal para não perder histórias como essa que tocam o coração. Deixe nos comentários também de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença para continuarmos. O que você quer aqui, Antônio? Perguntou seu José com irritação, claramente incomodado com a interrupção. Isso não é da sua conta. Antônio tirou o chapéu da cabeça e o segurou entre as mãos calejadas, mas sua postura permanecia firme e respeitosa. É da minha conta sim, seu José. Não posso ficar calado vendo um homem tratar sua própria filha dessa forma. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado. Ninguém na comunidade tinha coragem de enfrentar seu José, especialmente não um vaqueiro pobre, sem posses nem influência. As pessoas presentes trocaram olhares surpresos, algumas sussurrando entre si sobre a audácia do rapaz. Maria olhou para Antônio com uma mistura de gratidão e terror, temendo que ele sofresse consequências por defendê-la. Como é que é? Seu José avançou um passo em direção a Antônio, os punhos cerrados. Quem você pensa que é para vir dar lição em mim, seu miserável? Cuida da sua vida e deixa eu cuidar da minha família. Mas Antônio não recuou nem um centímetro. Havia algo em seus olhos que demonstrava uma força interior, que surpreendeu a todos os presentes. Sua filha é uma mulher trabalhadora e respeitosa, disse Antônio com uma calma que contrastava com a tensão do momento. Merece ser tratada com dignidade, não com essas humilhações públicas. As palavras saíram com uma convicção que fez seu José hesitar por um instante. Era claro que Antônio não tinha medo das consequências de suas palavras. Contudo, ninguém estava preparado para o que Antônio faria em seguida. Uma atitude que deixaria toda a comunidade em choque e mudaria completamente o rumo daquela história. E já que estamos falando sobre dignidade, continuou Antônio, sua voz ganhando uma firmeza que fez todos se calarem completamente, quero pedir a mão de sua filha em casamento. A declaração caiu como um raio em céu azul. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que se podia ouvir o vento seco balançando as folhas da árvore seca. Seu José ficou boquiaberto. As vizinhas fofoqueiras pararam de respirar e Maria sentiu suas pernas fraquejarem. O quê? Balbuciou seu José, saindo de seu estupor inicial. Você está pedindo minha filha em casamento? Antônio assentiu solenemente, mantendo os olhos fixos no homem mais velho. Sim, senhor. Quero me casar com Dona Maria, se ela me aceitar. Tenho um trabalho honesto como vaqueiro. Não é muito, mas posso oferecer um teto digno e sustento. E prometo tratá-la com todo o respeito que merece, coisa que parece estar faltando por aqui. A última frase foi dita com um tom ligeiramente mais duro, claramente direcionado à forma como havia presenciado Maria ser tratada. Dona Conceição, que até então assistia à cena com deleite malicioso, agora tinha os olhos arregalados de surpresa. Era exatamente o tipo de reviravolta dramática que alimentaria as fofocas por meses. Durante toda essa conversa, Maria permanecera em silêncio, como se sua opinião pouco importasse naquele assunto que definiria completamente seu futuro. Mas agora, todos os olhares se voltaram para ela, aguardando sua resposta. Pela primeira vez na vida, sentia que tinha uma escolha real a fazer, uma decisão que era verdadeiramente sua. Seu José olhou para a filha, depois para Antônio, claramente calculando a situação. A matemática era simples. Maria saindo de casa significava uma boca a menos para alimentar e um problema a menos para resolver. Além disso,
Ter um homem disposto a tomá-la como esposa, mesmo sendo um vaqueiro pobre, era melhor do que tê-la em casa para sempre como um fardo. Se você tem como sustentar uma família, quem sou eu para impedir? Disse seu José finalmente, para espanto de todos, especialmente das vizinhas. Mas quero tudo direito, na igreja, com padre e papéis assinados. Não vou entregar minha filha para viver em concubinato. Antônio assentiu respeitosamente. Claro, senhor. Pretendo fazer tudo conforme manda a tradição e a fé cristã. E você, Maria? Perguntou seu José com uma indiferença que mal disfarçava a impaciência de resolver logo aquela questão. Quer casar com esse homem? Maria olhou para Antônio, estudando seu rosto sério, mas gentil. Realmente não o conhecia tão bem quanto seria ideal para alguém com quem planejava compartilhar a vida inteira, mas conhecia o suficiente para saber que ele a tratava com um respeito e uma dignidade que jamais experimentara antes. Sim, eu quero, respondeu Maria finalmente, a voz baixa mas firme, ecoando pela praça como uma declaração de independência. As vizinhas que até então assistiam à cena começaram a cochichar entre si furiosamente. A fofoca do dia havia se transformado numa notícia ainda mais suculenta. Maria Santos, a moça mais desprezada da comunidade, ia se casar com o vaqueiro mais pobre da região. O casamento foi marcado para dali a 1 mês, tempo suficiente para os preparativos simples que a situação financeira de ambas as famílias permitia e para que o padre da paróquia vizinha pudesse vir realizar a cerimônia. A notícia correu com a velocidade do vento seco. Em poucos dias, não se falava de outro assunto na pequena comunidade. Como era de se esperar, as opiniões se dividiam drasticamente. Alguns poucos expressavam genuína felicidade por Maria, reconhecendo que ela merecia uma oportunidade de ser feliz após tantos anos de sofrimento. Mas a maioria não escondia a inveja disfarçada de incredulidade. Vai entender o que esse homem viu nela, comentava uma vizinha na mercearia. Deve estar realmente desesperado, ou então tem algum interesse escondido. A casa dos Santos tornou-se um formigueiro de atividades. Sua mãe, Dona Rosa, superada a resistência inicial, agora se empenhava nos preparativos, não tanto por amor à filha, mas principalmente pelo que os outros iriam dizer se o casamento não estivesse à altura das expectativas mínimas da comunidade. Você precisa de um vestido decente, disse ela, remexendo num velho baú empoeirado. Não vai se casar parecendo uma retirante. Do fundo do baú, retirou um vestido branco amarelado pelo tempo. Tinha sido seu próprio vestido de noiva, usado uma única vez há quase 30 anos e depois guardado cuidadosamente. O vestido estava ultrapassado e precisaria de ajustes consideráveis, mas era infinitamente melhor que qualquer coisa que Maria possuía. Enquanto isso, Antônio preparava meticulosamente a pequena casa onde viveriam. Era uma construção modesta de 2 cômodos numa propriedade distante onde ele trabalhava. Uma sala que serviria também como cozinha e um quarto. Para Maria, que dividia um canto apertado com os irmãos na casa dos pais, aquele espaço seria um verdadeiro palácio, um lugar onde finalmente teria privacidade e dignidade. Em uma de suas visitas à casa dos Santos para acertar os últimos detalhes do casamento, Antônio trouxe um pequeno embrulho para Maria. É seu anel de noivado, disse ele quando conseguiram ficar a sós por um momento no quintal dos fundos. Não é nada muito valioso, mas queria que tivesse algo para marcar esse compromisso entre nós. Com mãos trêmulas de emoção, Maria abriu o embrulho cuidadosamente. Era um anel simples de prata, com uma pequena pedra que brilhava discretamente à luz do sol. Jamais imaginara que um dia teria um anel de noivado. Para ela, que nunca possuíra nada de valor além da medalha de Nossa Senhora, que herdara da avó, aquele anel representava muito mais que uma joia. Era o símbolo de que alguém a considerava digna de um compromisso sério. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto
enquanto Antônio deslizava o anel em seu dedo anelar. Obrigada, sussurrou ela, incapaz de expressar em palavras a emoção que sentia. Era a primeira vez em toda a sua vida que alguém lhe dava um presente verdadeiro, algo escolhido, especialmente para ela, com carinho e consideração. As semanas passaram rapidamente e logo chegou o dia do casamento. Maria acordou com uma mistura turbulenta de nervosismo, esperança, medo e alegria agitando seu peito. Pela primeira vez na vida, seria o centro das atenções por um motivo positivo, não por ser objeto de pena ou escárnio. Mas Maria ainda não sabia que este casamento simples era apenas o primeiro capítulo de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas toda sua compreensão sobre o homem misterioso com quem estava se casando. O sino improvisado da capela, na verdade, a casa de seu Antônio, que possuía o maior terreiro da comunidade, começou a tocar ao meio-dia em ponto. Maria caminhava de braço dado com o pai pela pequena multidão reunida, suas pernas tremendo ligeiramente sob o vestido que balançava com a brisa seca. O terreiro havia sido enfeitado com bandeirolas coloridas e flores do campo, criando um ambiente festivo que contrastava com a simplicidade habitual do local. Não havia muitos convidados formais, apenas os moradores da comunidade, alguns trabalhadores das fazendas vizinhas e, para surpresa absoluta de todos os presentes, o próprio Coronel Francisco. O velho fazendeiro, sentado discretamente numa cadeira no fundo do terreiro, raramente aparecia em eventos públicos. Era um homem extremamente reservado, de poucas palavras, que comandava suas vastas terras com mão de ferro, mas sempre à distância. Sua presença no casamento de um simples vaqueiro causou um burburinho considerável entre os presentes. Alguns especulavam que era sinal do quanto o coronel confiava em Antônio. Outros, mais maliciosos, sussurravam que o velho fazendeiro só queria garantir pessoalmente que seu funcionário não fugiria com alguma moça local, deixando o trabalho na mão. Antônio esperava no altar improvisado, vestindo sua melhor roupa, ainda assim muito simples, mas limpa e bem passada. Ao ver Maria se aproximando lentamente pelo corredor formado pelos convidados, um sorriso discreto, mas genuíno, iluminou seu rosto, normalmente sério. Foi o suficiente para acalmar os nervos da noiva e dar-lhe a segurança necessária para dar aquele passo definitivo. A cerimônia foi breve e solene. O padre, vindo da paróquia vizinha especialmente para a ocasião, conduziu os rituais tradicionais com eficiência respeitosa. Os votos foram trocados com simplicidade e sinceridade. As alianças singelas, colocadas nos dedos com mãos ligeiramente trêmulas. E, por fim, veio o beijo casto que selou oficialmente a união. Pela primeira vez em toda a sua vida, Maria era a protagonista de sua própria vida, não mais a coadjuvante ignorada e desprezada por todos. Seguiu-se uma celebração modesta, mas calorosa, com comida preparada coletivamente pelas mulheres da comunidade e música de um violeiro local que conhecia todas as canções tradicionais da região. Maria notou que o coronel Francisco se aproximou discretamente de Antônio durante a festa, cochichando algo em seu ouvido antes de se retirar silenciosamente, como era seu costume. Seu marido, que estranho e maravilhoso pensar nele assim, apenas assentiu respeitosamente, mas Maria percebeu uma sombra de preocupação cruzar rapidamente por seu rosto. Se essa história está tocando você até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. É através desse apoio que conseguimos continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. Cada gesto conta para mantermos viva essa missão. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranja e vermelho, o casal partiu para sua nova casa. Uma carroça emprestada por um vizinho levava os poucos pertences de Maria.
algumas roupas, a medalha da avó, 2 ou 3 utensílios de cozinha e pouco mais. A despedida dos pais foi breve e sem grande demonstração de emoção, como se estivessem simplesmente se livrando de um problema que os incomodava há anos. A pequena casa os esperava limpa e cuidadosamente organizada. Antônio havia se esforçado genuinamente para torná-la acolhedora. Cortinas de chita colorida nas janelas, um jarro com flores silvestres sobre a mesa rústica de madeira e até mesmo um pequeno tapete de sisal no chão de terra batida. Não era luxuoso nem grande, mas para Maria representava algo que ela nunca tivera, um lar verdadeiro. "Espero que goste", disse Antônio, observando atentamente a reação de sua esposa enquanto ela explorava lentamente os 2 cômodos. "Sei que não é muito, mas podemos melhorar as coisas com o tempo, conforme formos nos organizando." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Maria. Mas não eram lágrimas de tristeza ou decepção. "É perfeito", respondeu ela com absoluta sinceridade, tocando delicadamente as cortinas coloridas. "É mais do que eu jamais sonhei ter." Aquela primeira noite como casados foi marcada por uma timidez mútua compreensível. Afinal, eram praticamente estranhos, unidos pelo destino e por circunstâncias que nenhum dos 2 controlara completamente. Os primeiros dias de casamento se transformaram gradualmente em semanas de adaptação e descoberta mútua. Antônio saía ao amanhecer para supervisionar o gado nas pastagens distantes, enquanto Maria cuidava da casa e começou a cultivar uma pequena horta nos fundos da propriedade. Às vezes, ela levava o almoço para o marido no campo, gesto que os outros trabalhadores observavam com uma mistura de curiosidade respeitosa e aprovação discreta. O casamento não era construído sobre grandes paixões ardentes ou declarações românticas dramáticas. Era edificado dia após dia em pequenos gestos de consideração mútua, em conversas tranquilas durante o jantar simples, em momentos de silêncio compartilhado sob o céu estrelado. Maria descobria que a felicidade não precisava ser espetacular para ser real e duradoura. A vida como esposa de vaqueiro trouxe uma dignidade social que Maria jamais experimentara em seus 25 anos de vida. Já não era mais a solteirona dos santos ou a coitada que ninguém quer. Agora era a esposa do Antônio, uma posição que, embora modesta, lhe conferia um respeito genuíno que desconhecia completamente. Quando ocasionalmente iam à comunidade para compras ou visitas sociais, Maria percebia os olhares curiosos e os comentários sussurrados. Mas agora eles continham uma nota de surpresa ao invés do desprezo habitual. Algumas mulheres até demonstravam uma inveja sutil. Afinal, estar casada mesmo com um homem pobre era melhor do que permanecer solteira para sempre. Os meses se sucederam tranquilamente, e Maria foi descobrindo os pequenos prazeres de uma vida organizada e respeitosa. Pela primeira vez, tinha controle sobre seu próprio tempo e espaço. Não precisava mais acordar antes do nascer do sol para trabalhar na roça alheia, nem aguentar as humilhações constantes de uma família que a via como fardo. Antônio, por sua vez, revelava-se um marido atencioso e trabalhador. Raramente falava sobre seu passado e Maria respeitava essa reserva, entendendo que algumas pessoas preferem manter certas memórias guardadas. O que importava era o presente que construíam juntos e o futuro que se desenhava pela frente. Porém, Maria ainda não sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado, e que a descoberta que a aguardava transformaria não apenas sua posição social, mas toda sua compreensão sobre o homem misterioso com quem havia se casado. Uma manhã, cerca de 6 meses após o casamento, algo incomum aconteceu. Maria estava estendendo roupas no varal improvisado atrás da casa quando viu uma movimentação estranha nas terras do Coronel Francisco.
Carros elegantes, coisa extremamente rara naquela região isolada, levantavam nuvens de poeira na estrada principal que levava à Casa Grande. Curiosa, mas mantendo-se discreta como sempre, continuou seus afazeres domésticos enquanto observava o movimento crescente de pessoas bem vestidas entrando e saindo da propriedade. Horas mais tarde, Antônio retornou para o almoço com uma expressão preocupada que Maria não conseguiu ignorar. Havia uma tensão em seus ombros e uma sombra em seus olhos que ela nunca havia visto antes. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela, enquanto servia o feijão ainda fumegante e a farinha de mandioca que acompanhava todas as refeições. Antônio hesitou por um longo momento antes de responder, como se estivesse pesando cuidadosamente suas palavras. "O coronel Francisco está muito doente", disse finalmente, a voz carregada de uma seriedade que fez Maria parar imediatamente o que estava fazendo. "Vieram médicos especializados da capital para examiná-lo. A situação parece ser bastante grave." Maria fez instintivamente o sinal da cruz, como havia aprendido desde criança. "Que Nossa Senhora o proteja", murmurou ela. "É muito sério?" Antônio assentiu lentamente. O médico falou algo sobre problemas no coração. "Parece que o coronel vem sentindo dores há meses, mas você conhece o jeito dele, teimoso, não gosta de demonstrar fraqueza. Só procurou ajuda quando a situação ficou realmente crítica." A notícia causou uma apreensão profunda em Maria. O coronel Francisco, apesar de sua personalidade reclusa e às vezes severa, era uma figura central naquela comunidade. Sua fazenda dava emprego direto a dezenas de famílias da região, incluindo agora o próprio Antônio. Se o velho senhor viesse a falecer, o que aconteceria com todos os trabalhadores? Nos dias que se seguiram, a fazenda foi tomada por um silêncio tenso e expectante. Os trabalhos rotineiros continuavam, mas havia uma atmosfera de incerteza que afetava todos os empregados. Comentários em voz baixa se espalhavam entre os trabalhadores sobre o estado de saúde do patrão. Advogados elegantes e parentes distantes, que ninguém havia visto por anos, começaram a aparecer como abutres sentindo o cheiro da morte. Uma semana após a chegada dos médicos da capital, Antônio foi chamado à Casa Grande pela primeira vez desde que a doença do coronel se agravara. Maria o viu partir ao amanhecer com uma preocupação visível estampada no rosto e só o viu retornar ao anoitecer carregando uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. "O coronel quer falar comigo novamente amanhã cedo", disse ele enquanto jantavam em silêncio, a sós, sem mais ninguém presente. Maria achou aquilo estranho. Por que um fazendeiro moribundo quereria ter conversas particulares com um vaqueiro? Mesmo reconhecendo a competência e honestidade de Antônio, uma audiência privada com o coronel enfermo parecia um privilégio incomum. "Por que ele quer isso?" perguntou Maria, genuinamente intrigada. "Não sei ao certo", respondeu Antônio, evitando seu olhar de uma forma que ela percebeu imediatamente. "Assuntos da fazenda, imagino. Talvez queira deixar algumas instruções sobre como tocar os negócios, caso aconteça o pior." Naquela noite, Maria notou que o marido estava extremamente inquieto, virando-se constantemente na cama simples. Algo o perturbava profundamente, mas respeitando sua natureza reservada, ela não fez mais perguntas. Sabia que Antônio era um homem que guardava seus pensamentos até estar pronto para compartilhá-los. Na manhã seguinte, Antônio vestiu sua melhor roupa e dirigiu-se à Casa Grande antes mesmo do nascer do sol. Maria ficou em casa, realizando suas tarefas domésticas com a mente completamente distante, imaginando constantemente o que poderia estar acontecendo naquela conversa misteriosa. Pela janela, observava o movimento incomum de carros elegantes e pessoas bem vestidas que continuavam chegando à propriedade. O dia se arrastou interminavelmente. Maria tentou se concentrar em suas atividades. Cuidou da horta,
lavou roupas, preparou a comida, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Antônio e sua reunião secreta com o coronel moribundo. Havia uma sensação estranha no ar, como se mudanças importantes estivessem acontecendo além de sua compreensão. Antônio só retornou ao entardecer, e quando Maria o viu se aproximando da casa, percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado. Seu rosto estava pálido, seus ombros carregavam uma tensão que ela nunca havia visto antes, e havia uma gravidade em seus olhos que a fez sentir um frio no estômago. Ele entrou em casa em silêncio, sentou-se pesadamente à mesa e ficou olhando para o vazio por longos minutos, como se nem percebesse sua presença. «Antônio!» chamou Maria cuidadosamente, a preocupação evidente em sua voz. «O que aconteceu?» Ele ergueu os olhos lentamente, encarando-a, como se acabasse de despertar de um sonho profundo e perturbador. Quando finalmente falou, suas palavras caíram como pedras no silêncio da pequena casa. O coronel faleceu há 2 horas. Maria fez imediatamente o sinal da cruz, murmurando uma oração rápida pela alma do falecido. «Deus o tenha em sua santa glória», disse ela respeitosamente. «Mas o que ele queria com você? Por que essas conversas particulares?» Antônio respirou fundo, passando as mãos pelo rosto cansado. Por um momento interminável, pareceu que não responderia, mas então suas palavras saíram carregadas de um peso que Maria não conseguia compreender. «Ele queria que eu soubesse a verdade antes de morrer». Maria sentiu seu coração acelerar inexplicavelmente. «Que verdade?» perguntou ela, um arrepio estranho percorrendo sua espinha. Antônio a olhou diretamente nos olhos, e o que ela viu ali foi uma mistura de medo, determinação e algo que parecia quase como culpa. Havia chegado o momento da revelação que mudaria não apenas a vida de Maria, mas toda a sua compreensão sobre o homem com quem havia se casado e sobre o destino extraordinário que a aguardava. «Maria, preciso te contar algo que guardei por muito tempo», disse Antônio, a voz carregada de uma seriedade que fez o coração dela acelerar ainda mais. «Algo sobre quem eu realmente sou». O silêncio que se seguiu foi denso como o ar antes de uma tempestade. Maria sentiu suas pernas fraquejarem e se sentou lentamente na cadeira de palha, os olhos fixos no rosto do marido. «Meu nome completo é Antônio Pereira Francisco», disse ele, cada palavra parecendo pesar toneladas em seus lábios. «Sou filho do coronel Francisco». A revelação atingiu Maria como um raio em céu claro. Seu marido, o homem simples com quem se casara, o vaqueiro humilde que conhecera defendendo-a das humilhações, era filho do fazendeiro mais poderoso da região. Era impossível, absurdo, inacreditável. Mas, ao mesmo tempo, pequenos detalhes começaram a fazer sentido em sua mente confusa. A facilidade com que conseguira trabalho na fazenda, a presença do coronel no casamento, as conversas particulares durante a doença. Como? Por quê? As perguntas se embaralhavam na mente de Maria. Antônio estendeu a mão sobre a mesa rústica, tocando delicadamente os dedos da esposa, como se quisesse ancorar-se à realidade através daquele contato. «É uma história longa e dolorosa», começou ele. «Minha mãe era uma jovem de família simples que trabalhava como cozinheira na casa grande quando era mais nova. O coronel se envolveu com ela, mas quando descobriu que estava esperando um filho, mandou-a embora da fazenda. Maria ouvia em silêncio, tentando absorver cada palavra dessa revelação extraordinária. Dona Joana me criou sozinha numa cidade distante, sempre me contando quem era meu pai verdadeiro, mas sem nunca tentar forçar um reconhecimento. Quando minha mãe faleceu no ano passado, decidi vir conhecê-lo, entender minhas origens, descobrir que tipo de homem ele realmente era. As peças do quebra-cabeças começavam a se encaixar na mente de Maria, formando um quadro completamente diferente do que ela havia imaginado.
Então você veio se vingar dele? Perguntou Maria, tentando compreender as motivações de Antônio. Não, respondeu ele firmemente. Vim apenas buscar respostas, conhecer a verdade sobre minha história. Quando me apresentei ao coronel como seu filho, mostrando as cartas e fotografias que minha mãe havia guardado todos esses anos, ele me reconheceu imediatamente. Disse que eu era a cara dele quando jovem. Antônio pausou, como se revivesse aquele primeiro encontro tenso com o pai que nunca conhecera. Ele me pediu segredos sobre nossa relação verdadeira e sugeriu que eu trabalhasse como vaqueiro para aprender sobre a fazenda e para que pudéssemos nos conhecer melhor sem despertar fofocas na região. Era um homem orgulhoso, tinha medo do que as pessoas diriam sobre ter um filho bastardo. Uma dúvida dolorosa atravessou o coração de Maria como uma lâmina afiada. E o nosso casamento? Perguntou ela, a voz trêmula de medo da resposta. Foi parte desse plano também? Você se casou comigo para manter sua identidade em segredo? Antônio apertou a mão dela com mais força, seus olhos se enchendo de uma intensidade que ela raramente havia visto. Não, Maria. Conhecer você foi o único acontecimento completamente inesperado em toda essa história complicada. Casei-me contigo porque vi uma mulher forte, digna, com uma beleza interior que poucos conseguiam perceber. Nunca menti sobre meus sentimentos por você. Havia uma sinceridade naquelas palavras que Maria conseguia sentir em seu coração. Mas ainda assim, a magnitude da revelação era difícil de assimilar completamente. Sua mente trabalhava febrilmente, tentando reorganizar tudo o que pensava saber sobre sua vida. O que acontece agora? Perguntou ela, temendo a resposta, mas precisando conhecê-la. O coronel me reconheceu formalmente como filho em seu testamento, disse Antônio, as palavras saindo lentamente. Segundo o advogado que esteve presente em seus últimos momentos, sou seu único herdeiro legítimo. A implicação daquelas palavras pairou no ar da pequena casa como uma revelação divina. Herdeiro do coronel Francisco significava herdeiro da fazenda, das milhares de cabeças de gado, das terras que se estendiam até onde a vista alcançava, da maior fortuna de toda a região. Se você está acompanhando essa transformação incrível, clique em Valeu Demais para apoiar nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar compartilhando histórias que tocam o coração e mostram como a vida pode nos surpreender. Isso quer dizer que somos... Maria não conseguiu terminar a frase, a realidade sendo demais para sua mente processar de uma só vez. Ricos? Sim, respondeu Antônio. Muito ricos, mas nada precisa mudar entre nós, se você assim desejar. Continuarei sendo o mesmo homem com quem você se casou, Maria. Naquela noite, Maria mal conseguiu pregar os olhos. Sua mente fervilhava com perguntas, possibilidades e uma confusão de sentimentos que ia da incredulidade à esperança, do medo à excitação. Se Antônio era realmente o herdeiro do coronel, isso significava que ela, a desprezada Maria Santos, seria a nova senhora da fazenda mais importante da região. A mesma mulher que carregava cestas pesadas e cuidava da casa humilde, agora comandaria a casa grande com seus móveis importados e seus empregados. Mais importante que a riqueza material era a transformação que isso representava em sua identidade. De rejeitada e humilhada, passaria a ser uma das mulheres mais respeitadas e influentes de toda a região. Era uma reviravolta tão dramática que parecia coisa de sonho, dessas histórias que as pessoas contam, mas que nunca acontecem na vida real. Contudo, Maria ainda não fazia ideia de como essa transformação mudaria não apenas sua própria vida, mas toda a dinâmica social da região, especialmente entre aqueles que sempre a desprezaram.
No dia seguinte, a notícia da morte do coronel Francisco se espalhou rapidamente, seguida pela revelação bombástica de que Antônio era seu filho e único herdeiro. O impacto foi imediato e devastador para muitos que já se consideravam donos de partes da herança. O velório foi realizado na própria fazenda, com a presença de autoridades políticas, fazendeiros influentes e comerciantes de toda a região. Para surpresa e choque geral de todos os presentes, Antônio foi apresentado formalmente como filho e herdeiro do falecido. Mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir, a transformação completa de Maria, e como ela usaria seu novo poder de formas que deixariam toda a comunidade em choque. O burburinho no velório foi imediato e intenso. Alguns parentes distantes do coronel, que já se consideravam herdeiros naturais da fortuna, não conseguiram esconder sua indignação e incredulidade. Outros, mais pragmáticos e oportunistas, rapidamente mudaram de atitude e começaram a tentar se aproximar do novo coronel com sorrisos forçados e cumprimentos exagerados. Maria acompanhou toda aquela movimentação em silêncio, deslocada em seu vestido simples entre tantas pessoas importantes e bem vestidas da sociedade regional. Notou os olhares curiosos, os comentários sussurrados e as expressões de surpresa quando as pessoas descobriam que ela era a esposa do novo proprietário. De repente, era novamente o centro das atenções, mas de uma forma completamente diferente. Após o funeral, Antônio e Maria se mudaram para a Casa Grande, a imponente sede da fazenda que Maria conhecia apenas de longe. Para ela, entrar naquela mansão como sua nova senhora era uma experiência completamente surreal. Os cômodos espaçosos com pés direitos altos, os móveis antigos de madeira nobre importada, os quadros nas paredes, os tapetes persas, a louça fina, tudo contrastava dramaticamente com a simplicidade absoluta a que estava acostumada. Na primeira noite, na enorme cama de dossel que havia pertencido ao velho coronel, Maria não conseguiu dormir. Sentia-se uma intrusa, como se a qualquer momento alguém pudesse entrar no quarto e mandá-la de volta para seu lugar de origem, carregando cestas pela estrada empoeirada. O teto ornamentado parecia muito alto, os lençóis de linho muito finos, o colchão muito macio para alguém acostumada a dormir em esteira no chão de barro batido. "Não consegue dormir?" perguntou Antônio, percebendo sua inquietação na penumbra do quarto luxuoso. "É tudo tão diferente", respondeu ela, olhando ao redor do ambiente que agora teoricamente era seu. "Sinto que não pertenço a este lugar, que estou ocupando o espaço de outra pessoa." Antônio se virou para encará-la na escuridão. "Este lugar agora é seu tanto quanto meu, Maria. Você merece cada centímetro desta casa, cada móvel, cada conforto. Merece muito mais do que isso, na verdade." A notícia da herança de Antônio e da nova posição de Maria espalhou-se pela região com a velocidade do fogo na caatinga seca. Na comunidade, não se falava de outro assunto. As mesmas pessoas que haviam desprezado e ridicularizado Maria durante toda a sua vida agora comentavam sua sorte extraordinária e seu golpe de mestre para conquistar o filho do coronel. Quem diria que aquela simplória da Maria acabaria sendo dona da fazenda maior da região? Comentava uma vizinha na mercearia, a voz carregada de uma inveja mal disfarçada. "Deve ter feito alguma simpatia, algum trabalho para agarrar o filho do coronel", respondia outra, que já planejava secretamente como se aproximar da nova rica da região. Não demorou muito para que os primeiros visitantes casuais começassem a aparecer na fazenda. Velhos conhecidos que mal haviam dirigido a palavra a Maria durante anos, vizinhos distantes que nunca demonstraram interesse por sua existência, pessoas que mal sabiam seu nome completo, agora surgiam com presentes modestos e sorrisos ansiosos,
todos querendo estabelecer algum tipo de relação com os novos senhores da propriedade. Entre os visitantes mais assíduos e interesseiros estavam, como era de se esperar, seu José e Dona Rosa. O casal que praticamente havia empurrado a filha para um casamento que julgavam ser com um simples vaqueiro, agora não conseguia esconder o orgulho súbito e conveniente pela filha querida, que sempre souberam que era especial. Sempre soube que você tinha um destino diferente, minha filha, disse seu José, acomodado confortavelmente na elegante sala de visitas da Casa Grande, como se sempre tivesse frequentado mansões. Um pai sempre reconhece o potencial especial de seus filhos, continuou ele, com uma convicção que seria cômica se não fosse tão despudoradamente hipócrita. Maria observava o pai com uma mistura complexa de mágoa, pena e um desejo surpreendente de perdão. Lembrava-se perfeitamente das humilhações constantes, das palavras duras que a haviam acompanhado durante toda a vida. A transformação repentina no comportamento paterno era tão óbvia e interesseira que chegava a ser patética. Mas Maria descobria que, diferente do que esperava, não sentia desejo de vingança ou revanche. A riqueza e o poder não haviam despertado nela um lado cruel ou vingativo. Sentia principalmente uma tristeza profunda pelo amor genuíno que nunca recebera de seus pais e uma compreensão melancólica de que algumas pessoas só conseguem demonstrar afeto quando há interesse material envolvido. Nas semanas que se seguiram à mudança para a Casa Grande, Maria enfrentou o imenso desafio de adaptar-se às responsabilidades de administrar uma propriedade daquele tamanho. As obrigações de comandar a mansão eram esmagadoras para alguém que cresceu numa casa simples. Havia empregados para supervisionar, refeições elaboradas para planejar, contas complexas para organizar, fornecedores para negociar. Para uma mulher que mal tivera educação formal básica, cada dia trazia dificuldades novas, que precisava superar com determinação e humildade. Antônio, por sua vez, assumiu com seriedade total a administração da fazenda. Embora tivesse aprendido muito sobre o negócio durante os meses trabalhando como vaqueiro, agora tinha decisões muito maiores e mais complexas para tomar. À noite, quando se encontravam após dias exaustivos de responsabilidades, compartilhavam as frustrações e pequenas vitórias, apoiando-se mutuamente nessa transição difícil. Era nesses momentos íntimos que Maria sentia que, apesar de toda a mudança externa dramática, o núcleo essencial de seu casamento permanecia sólido. Maria tomou uma decisão que surpreendeu a todos na região. Sua primeira grande iniciativa como nova senhora da fazenda foi estabelecer um programa de alfabetização para os trabalhadores da propriedade e suas famílias. Converteu uma das salas menores da Casa Grande em sala de aula improvisada, onde uma professora da cidade vizinha dava aulas para crianças e adultos após o expediente de trabalho. A ideia causou espanto e até resistência entre alguns fazendeiros vizinhos. Para que gastar dinheiro ensinando peão a ler? Questionou seu José durante uma de suas visitas interesseiras, agora muito mais frequentes. Depois ficam com ideias na cabeça, querem salário maior, começam a questionar as ordens. Maria olhou para o pai com uma firmeza que ele nunca havia visto nela antes. Porque ninguém merece viver na ignorância, pai. Eu sei muito bem como é não ter oportunidades de aprender e não quero que outras pessoas passem por isso. Antônio apoiou completamente a iniciativa da esposa e foi além, implementando melhorias significativas nas condições de trabalho na fazenda. Aumentou salários, construiu novas moradias mais dignas para os empregados, estabeleceu um pequeno posto médico para atender os trabalhadores e suas famílias. Alguns fazendeiros da região criticavam abertamente essas decisões, alegando que Antônio estava mimando os funcionários e criando expectativas irreais que poderiam se espalhar para outras propriedades.
Mas Maria e Antônio estavam determinados a usar sua nova posição de poder de forma diferente da tradicional. Haviam experimentado na própria pele o que era ser desprezado e maltratado, e não queriam perpetuar esse ciclo de humilhação com outras pessoas. Maria, especialmente, sentia uma responsabilidade especial de usar sua influência para ajudar mulheres que estavam na situação em que ela própria estivera. Contudo, o maior teste para o caráter de Maria ainda estava por vir, quando alguém do seu passado apareceria precisando de ajuda, testando sua capacidade de perdão de forma definitiva. Com o passar dos meses, Maria foi adquirindo uma confiança e uma presença que surpreendiam até ela mesma. Sua inteligência natural e sua determinação férrea a ajudaram a superar rapidamente a falta de educação formal. Contratou não apenas a professora para os trabalhadores, mas também para si própria, passando horas estudando leitura avançada, matemática e noções básicas de administração. A transformação não era apenas externa ou social. Maria estava descobrindo aspectos de sua personalidade que haviam permanecido adormecidos durante anos de submissão e humilhação. A jovem tímida e insegura estava dando lugar a uma mulher decidida, que sabia exatamente o que queria e como conseguir. Sua primeira grande decisão como senhora da fazenda foi usar sua influência para criar mudanças reais na vida de outras mulheres da região. Estabeleceu um programa de microcrédito para mulheres que quisessem começar pequenos negócios, vendas de doces, costura, criação de galinhas, atividades que poderiam dar independência financeira a esposas e filhas que viviam na mesma situação de dependência total que ela própria havia experimentado. A iniciativa causou um impacto profundo na comunidade local. Mulheres que nunca haviam tido oportunidade de ter renda própria começaram a desenvolver pequenos empreendimentos com o apoio financeiro e orientação de Maria. Ela conhecia intimamente as dificuldades enfrentadas por essas mulheres porque havia vivido cada uma delas na própria pele. Mas nem toda a transformação de Maria foi recebida com aprovação. Alguns fazendeiros da região, incomodados com as mudanças progressistas que ela e Antônio implementavam, começaram a fazer comentários depreciativos sobre a ex-pobretona que agora se acha dona do mundo. Maria ouvia esses comentários com serenidade, sabendo que vinham de pessoas que se sentiam ameaçadas por mudanças que questionavam o sistema tradicional. Um dos momentos mais significativos de sua nova vida aconteceu numa tarde quente, quando uma mulher apareceu na porteira da fazenda pedindo para falar com a senhora. Maria foi pessoalmente atender e ficou chocada ao reconhecer Conceição, uma das vizinhas que mais havia zombado dela na época do casamento. Conceição estava visivelmente abalada, com roupas simples e surradas, muito diferente da mulher arrogante que costumava ser. Sua situação havia mudado dramaticamente. O marido havia-a abandonado, deixando-a com 3 filhos pequenos, dívidas e uma reputação manchada. Estava desesperada por trabalho e não tinha mais para onde recorrer. Dona Maria, disse ela com a voz embargada, eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de como eu a tratei antes. Mas meus filhos estão passando fome e ouvi dizer que a senhora está dando oportunidades para mulheres que precisam trabalhar. Maria poderia ter se vingado facilmente, recusando o pedido ou oferecendo condições humilhantes. Era exatamente o tipo de revanche que muitas pessoas esperariam dela. Mas, para surpresa de Conceição e dos empregados que presenciaram a cena, Maria não apenas ofereceu trabalho, como o fez com dignidade e respeito. Todo mundo merece uma segunda chance, Conceição, disse ela simplesmente. Eu sei bem como é precisar de oportunidades. Você pode começar amanhã ajudando na cozinha da Casa Grande. O salário é justo e você pode trazer seus filhos. Temos um espaço onde eles podem ficar enquanto você trabalha. Conceição desabou em lágrimas, ajoelhando-se aos pés de Maria em gratidão. Levante-se,
disse Maria gentilmente, ajudando-a a se erguer. Aqui todos trabalhamos de cabeça erguida, com dignidade. Não precisamos nos ajoelhar para ninguém. Se essa capacidade de perdão está tocando seu coração, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal. É através desse apoio que conseguimos continuar trazendo histórias que mostram como a bondade pode transformar vidas. Esse gesto de magnanimidade consolidou definitivamente a reputação de Maria como uma líder diferente, alguém que usava o poder para construir ao invés de destruir. Sua capacidade de perdoar e ajudar até mesmo aqueles que a haviam humilhado demonstrava uma maturidade emocional e uma força de caráter que impressionavam a todos que a conheciam. Antônio observava com admiração e orgulho crescentes a transformação de sua esposa. A mulher tímida e insegura com quem se casara estava se revelando uma líder natural, com uma visão clara de como usar sua influência para criar mudanças positivas na comunidade. Juntos, eles estavam construindo não apenas uma fazenda próspera, mas um modelo diferente de como o poder e a riqueza poderiam ser usados para o bem comum. A notícia da generosidade de Maria se espalhou rapidamente pela região. Outras mulheres em situações desesperadoras começaram a procurar a fazenda, sabendo que encontrariam não apenas trabalho, mas tratamento digno e respeitoso. Maria criou um verdadeiro sistema de apoio para mulheres abandonadas, viúvas e mães solteiras. Estabeleceu também uma escola para os filhos dos trabalhadores, garantindo que a próxima geração tivesse acesso à educação que ela própria nunca havia tido. Trouxe médicos da capital para atender gratuitamente os empregados e suas famílias, criando um padrão de cuidado que era revolucionário para a época. Sua transformação pessoal era ainda mais impressionante que suas realizações materiais. Maria havia passado de uma mulher quebrada e humilhada para uma líder respeitada e admirada, mas sem perder sua essência de bondade e compaixão. Ela usava seu poder não para se vingar dos que a feriram, mas para garantir que outras pessoas não passassem pelo mesmo sofrimento. As mudanças implementadas por Maria e Antônio começaram a criar um efeito dominó na região. Outros fazendeiros, pressionados pelos próprios trabalhadores que ouviam falar das melhorias na fazenda dos Francisco, começaram a melhorar gradualmente as condições de trabalho. A influência positiva do casal estava se espalhando muito além dos limites de sua propriedade. À noite, quando se sentavam na varanda da casa grande, observando o pôr do sol sobre as terras que agora lhes pertenciam, Maria às vezes se lembrava da mulher desesperada que carregava cestas pesadas pela estrada empoeirada. A jornada da humilhação total até a posição de uma das mulheres mais respeitadas e influentes da região parecia um sonho impossível, mas havia se tornado realidade através de uma combinação extraordinária de destino, amor verdadeiro e, principalmente, da força interior que ela sempre possuíra, mas nunca tivera a oportunidade de demonstrar. Maria das Dores havia se tornado muito mais do que a nova senhora da fazenda. Havia se transformado numa força de mudança social, numa líder que usava sua experiência de sofrimento para ajudar outros que passavam pelas mesmas dificuldades. Mas a maior prova de sua transformação ainda estava por vir, quando ela teria que enfrentar face a face a pessoa que mais a havia ferido em toda a sua vida. 2 anos após assumir a fazenda, Maria havia se tornado uma das figuras mais respeitadas e influentes de toda a região. Sua história de transformação era contada como lenda. A mulher desprezada que se casou com um vaqueiro pobre e descobriu ter se tornado a senhora da maior fortuna local. Mas, mais que a riqueza, era sua bondade e generosidade que impressionavam a todos. A fazenda prosperava como nunca antes. Sob a administração conjunta de Maria e Antônio, os negócios cresceram exponencialmente.
Eles diversificaram a produção, melhoraram as técnicas de criação de gado e estabeleceram parcerias comerciais que trouxeram desenvolvimento para toda a região. Mas o mais importante era que fizeram tudo isso mantendo o foco no bem-estar de seus trabalhadores e da comunidade. Numa manhã ensolarada, Maria estava em seu escritório, um cômodo que ela mesma havia criado para gerenciar seus projetos sociais, quando um dos empregados bateu à porta. Dona Maria, tem uma pessoa aqui querendo falar com a senhora. Diz que é assunto pessoal muito importante. Maria desceu até a sala de visitas e ficou completamente surpresa ao encontrar seu José esperando, mas não o pai arrogante e interesseiro que vinha visitá-la regularmente. Este era um homem visivelmente abalado, com roupas simples e uma expressão de genuíno arrependimento que ela nunca havia visto antes. Maria, disse ele, a voz trêmula e os olhos marejados, eu preciso te pedir perdão. Não como seu pai interesseiro que vem aqui bajular você, mas como um homem que reconhece os erros terríveis que cometeu. Maria ficou em silêncio, permitindo que ele continuasse. Eu passei a vida toda te tratando como um fardo, te humilhando, te fazendo sentir que não valia nada. E o pior é que eu fazia isso porque no fundo tinha medo. Medo de que você fosse melhor que eu. Medo de reconhecer que minha filha tinha uma força que eu nunca tive. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto envelhecido de seu José. Ver a mulher incrível que você se tornou, ver como você usa seu poder para ajudar outros ao invés de se vingar de quem te machucou. Isso me fez perceber que desperdicei anos da vida da minha própria filha por puro orgulho e ignorância. Ele pausou, respirando com dificuldade. Eu não mereço seu perdão, Maria, mas preciso te pedir mesmo assim. Maria olhou para o homem quebrado à sua frente e viu não o pai cruel que a humilhara durante anos, mas um ser humano imperfeito que finalmente havia encontrado a coragem de reconhecer seus erros. Sua primeira reação foi um misto de dor pelas feridas antigas e compaixão pelo sofrimento evidente dele. Pai, disse ela finalmente, sua voz firme mas gentil, eu te perdoo, não porque você merece, mas porque carregar ressentimento só me faria mal. E porque aprendi que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, não aos outros. Seu José desabou em soluços, ajoelhando-se aos pés da filha, como havia feito Conceição tempos antes. Levante-se, pai, disse Maria, ajudando-o a se erguer exatamente como havia feito com Conceição. Aqui todos ficamos de pé, com dignidade. O passado não pode ser mudado, mas podemos escolher como seguir em frente. Este momento de reconciliação marcou o fechamento definitivo do ciclo de transformação de Maria. Ela havia passado de vítima a sobrevivente, de sobrevivente a vencedora, e finalmente de vencedora a líder compassiva, que usava sua experiência de dor para curar as feridas de outros. Nos anos que se seguiram, Maria e Antônio construíram um verdadeiro império, baseado não apenas em riqueza material, mas em valores humanos sólidos. Suas inovações sociais se espalharam por toda a região, criando um novo modelo de como o poder e a influência poderiam ser exercidos com responsabilidade e compaixão. Maria estabeleceu escolas, postos de saúde, programas de microcrédito e cooperativas agrícolas que transformaram completamente a vida de centenas de famílias. Ela se tornou a prova viva de que é possível ascender socialmente sem perder a humanidade, de que o verdadeiro poder está em elevar outros junto conosco. Sua história se tornou inspiração para mulheres de toda a região, mostrando que não importa quão difícil seja a situação atual, sempre existe a possibilidade de transformação quando encontramos pessoas que nos valorizam pelo que realmente somos. E quando temos a coragem de abraçar as oportunidades que a vida nos oferece.
À noite, quando Maria e Antônio se sentavam na varanda da casa grande, observando o movimento próspero de sua propriedade, eles sabiam que haviam construído algo muito maior que uma fazenda rica. Haviam criado um legado de dignidade, compaixão e transformação social que perduraria por gerações. Maria das Dores, a mulher que um dia foi zombada por se apaixonar por um vaqueiro simples, havia provado que o amor verdadeiro e a bondade genuína são as forças mais poderosas do mundo. Sua jornada da humilhação à redenção mostrava que todos merecem uma segunda chance na vida e que, às vezes, o destino tem planos muito maiores do que podemos imaginar. E assim, a mulher que carregava cestas pesadas e sofria humilhações diárias se transformou na líder mais respeitada e amada de toda a região, provando que a verdadeira nobreza não vem do berço, mas do coração. Se você está sempre aqui conosco, acompanha nossas histórias e elas já fazem parte da sua rotina. Que tal dar um passo a mais? Torne-se membro do nosso canal. Você terá acesso antecipado às histórias e outros benefícios especiais. Chegamos ao final de mais uma história que nos ensina sobre a força da transformação humana. Se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce a cada dia. E me conta aqui nos comentários, qual momento dessa história mais te emocionou? O que você faria se estivesse no lugar da Maria? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Obrigado por estar aqui e ser parte desta comunidade especial. Até nosso próximo encontro.